Nós vamos ter um pouco de comunhão na palavra. Vamos abrir em Romanos capítulo 15. Senhor, irmãos, voltando à reunião de ontem e aos testemunhos que nós ouvimos ontem, precisamos considerar muito seriamente que, de fato, nós estamos submetidos a muitas pressões. Muitas pressões. Quando nós falamos de pressões ou de opressões, nós podemos ver essas opressões pelo menos em dois aspectos. Um é a opressão natural dessa vida. É a opressão do sustento, de ter que trabalhar debaixo das situações que se impõem sobre nós. O próprio casamento, enquanto a gente não aprende a amar com o amor de Deus, a gente está debaixo de opressão. Marido oprime esposa, esposa oprime marido, filhos oprimem pais, pais oprimem filhos. Estamos debaixo de opressão do governo dessa terra. Então, nós temos que falar de uma opressão que nós podemos chamar de terreno, coisas que são dessa vida, são próprias dessa vida. Eu gosto de lembrar disso. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Esse é um mundo de aflição. E não tem como esperarmos que não seja. Os incrédulos, querendo escapar da opressão, procuram vários caminhos de prazer, de enriquecimento, de coisas que eles pensam que podem lhes proporcionar prazer e conforto. E acabam se enrolando e entrando em buracos cada vez mais profundos. Falando dos incrédulos. Os cristãos acabam por não conhecer claramente as Escrituras, acabam não entendendo como lidar com as opressões dessa vida. É isso que nós vamos ver. Sem falar nas pregações que distorcem as Escrituras. Eu estou falando da teologia da prosperidade e do triunfalismo. Então, nós temos que falar numa opressão terrena e precisamos então entender que escape o Senhor nos dá para estas coisas. E temos que falar também numa opressão espiritual. Pode estar tudo bem nessa vida. Eu posso estar passando por um momento em que eu não estou debaixo de nenhuma complicação terrena. O emprego está lá, o ganho é certo, estou com saúde, a família está tranquila, mas ainda há uma opressão que não tem nada a ver com as coisas dessa terra. É uma opressão espiritual. Não é? Ontem a Kelly lembrou aquela palavra de Daniel, capítulo 7, versículo qual que é mesmo? 7:25.
falando a respeito do anticristo, que ele magoaria os santos. A palavra para magoar ali fala de um certo tormento mental. Isso, irmãos, esse tormento mental não precisa necessariamente haver uma situação perturbadora para que esse tormento mental venha à nossa mente. Ele simplesmente vem na forma de um dardo inflamado, às vezes alterando algo no nosso emocional, nos causando ansiedade, ou algum tipo de angústia, ou algum tipo de medo. E esses dardos inflamados do maligno, eu digo esses que vêm sem que haja uma circunstância para favorecer aquilo, ou sem que haja uma circunstância para que justifique o porquê que eu estou com medo, angustiado, ou irado, ou com medo. Esses dardos, nós temos que aprender a lidar com eles e apagá-los. Todos os dardos inflamados do maligno são apagáveis. Aleluia. Os irmãos creem? Amém. Mas se você não apagar, o incêndio vai ser terrível. Mas todos eles são apagáveis. Aleluia. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu não estou falando de perturbações que venham de circunstâncias adversas. Eu estou falando de perturbações que vêm sem justificativa nenhuma. O maligno tem poder para mexer no nosso interior. Ele tem poder para alterar o nosso cérebro e produzir sensações horríveis de angústia, medo, até pânico, iras injustificáveis, iras de assuntos terminados já. Aquilo é capaz de voltar e você começar a viver uma realidade de muitos anos atrás que já foi superada. Então, irmãos, isso são habilidades malignas que vêm do mal. Então nós temos que saber o que da parte do Senhor nós temos recebido para lidarmos com todas essas coisas. Então, quando falamos de opressões, estamos falando por causa do viver nesse mundo. Aí então nós podemos falar de circunstâncias reais, mas nós temos que falar também de opressões estritamente, unicamente espirituais. Então sejam essas perturbações que vêm por causa de circunstâncias e nós encontramos justificativas. Então um irmão querendo ajudar o outro em tribulação, fala: irmão, o que está acontecendo? Aí esse irmão vai dizer: não, é que eu estou passando por uma situação de trabalho, está acabando comigo. Ou então, eu estou vivendo uma crise no casamento. Ou então, não, eu soube de uma notícia que me causou muito mal. Então nós estamos falando de circunstâncias. Mas eu quero alertar para os irmãos que os dardos inflamados do maligno atingem o nosso coração não só através de artimanhas ou de circunstâncias que são desse mundo, são do viver próprio, do viver terreno. Ele também nos atinge do aparentemente nada. Mas o fato é que sejamos atingidos por um dardo que venha de circunstâncias, ou seja, de um dardo que venha do que eu estou chamando de do nada.
A boa notícia, irmãos, é que todo dardo inflamado do maligno é apagado. Amém. Amém? Amém. Adriel, se você puder, Pedro, tem um videozinho muito bom que está circulando, já recebi de 2 pessoas, então acho que está viralizando por aí. Falando sobre tragédia. Então é só pesquisar tragédia e um que apareceu um mar bonito assim na frente é esse. Vamos compartilhar, muito bom. E ele fala um pouco sobre isso. Então, irmãos, vamos ler aqui Romanos 15. Vamos ver algumas coisas que nos ajudam nessas batalhas. Irmãos, o Senhor nunca prometeu que não haveriam lutas. É bem possível que o Senhor remova algumas lutas. Mas nós temos que entender que o viver humano é luta. Só antes de entrar no texto, estou lembrando aqui, eu passei um período na minha vida, mas de muita luta. Luta interior, muita luta. As coisas não davam certo. Mas não davam certo porque eu estava teimando com o Senhor num assunto. E o Senhor estava me corrigindo, me disciplinando para me levar para onde Ele queria me levar. Mas enquanto a gente fica na teimosia, a gente vai apanhando. E é de apanhar que a gente deixa a teimosia. Agora, se não deixa a teimosia nem apanhando, irmãos, então aí é grave. Mas eu estava atribulado. Aí eu entrei numa loja para comprar algumas coisas e tinha ali na parede um quadrinho com um verso de Gonçalves Dias. Se eu não estou enganado, Gonçalves Dias é o poeta dos índios, né? Sim. Nacionalista. Né? Então, eu não vou lembrar direito, mas o verso que estava ali era assim, acho que é daquele poema Juca Tirano. Ele fala de um índio, história de um indígena, né? De um índio que precisou passar por covarde para o pai não morrer. Mas depois aquele sentimento de covardia dele consumia ele. E o verso que ficou notável é mais ou menos assim. O pai, querendo consolar o filho, lhe disse assim: não chores, meu filho, não chores. A vida é luta renhida. Viver é lutar. É luta que aos fracos abate, mas que aos bravos e aos fortes só pode exaltar. É bom decorar? Não está na Bíblia, mas é bom decorar. Não chores, meu filho, não chores. A vida é luta renhida, é fato, irmãos. É um poema secular. A vida é luta renhida. E é alguém fora da realidade, aquele que não se prepara para a luta, ou que não aprende a lutar, ou que espera que a luta não venha, ou que não percebe que é uma luta. Que é uma luta. A vida é luta renhida. Viver é lutar, é vida, é luta, que aos fracos abate, mas aos bravos e aos fortes só pode exaltar. Então, irmãos, vamos escolher o quê? Sermos os fracos, que são abatidos pela luta, ou os bravos e os fortes? E a luta exalta os bravos e os fortes. E o que nós temos de Deus para vencer a luta? Nós temos Deus mesmo, irmãos. Então vamos ler aqui Romanos 15. Esse texto aqui, Paulo, ele vai conduzindo o texto para nos levar à compreensão da necessidade de nos amarmos uns aos outros,
Porque ele já tratou no capítulo 14 o problema de fazermos coisas na nossa liberdade, mas que escandaliza o próximo. Capítulo 14 é um capítulo muito importante da Bíblia para falar desse assunto, que nós devemos limitar a nossa liberdade para não causar tropeços aos irmãos. Aí nós vamos para o 15, ele está encerrando o assunto do 14, parece que fazendo um fechamento. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Esse é o amor perfeito, irmãos. É aquele amor em que não agradamos a nós mesmos, mas temos como preocupação o bem-estar do próximo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É claro, não vou agradar o próximo para ele ficar na carne, né? O amor não se alegra com a injustiça. Então eu agrado o próximo naquilo que é bom para a edificação. É aquilo que leva a minha fé e a fé do outro adiante. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pelo que eu vi na referência, isso está no Salmo 69. Esses que ultrajam aqui ao Pai, as injúrias deles caíram sobre o Filho, Jesus. 4. Pois tudo, quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, no trato desse assunto de não agradarmos a nós mesmos, mas agradarmos primeiramente ao próximo, no que é bom para a edificação, Paulo começa a falar de algumas coisas importantes que são necessárias para que nós possamos viver isso. Porque o que nós somos na nossa essência adâmica? Egoísta, certo? O que é um egoísta? Então pensa na palavra. Se eu digo que eu sou, só para os irmãos não terem adorador do ego, se eu digo que eu sou monoteísta, estou dizendo que eu adoro um Deus só. Então esse sufixo, certo? Teísta, fala de como eu me porto com relação a Deus. Se eu sou um politeísta, eu não sou isso. Eu adoro muitos deuses. E se eu sou um egoísta, é que eu trato o meu ego como uma divindade. Então, o egoísta é aquele que trata o seu eu como o seu Deus. É o que nós somos em Adão. É assim que nascemos. E aqui Paulo está falando uma coisa completamente ao contrário de ser egoísta. Né? Ele está dizendo para nós sermos cristoteístas, termos Cristo e o exemplo de Cristo e o caráter de Cristo como nosso Deus, como nossa referência. Então nós somos adoradores de Cristo, aquele que não agrada a si mesmo, mas agrada ao próximo e agrada ao Pai. Cristocêntrico. Bom, então para nós vivermos essa realidade que vence o egoísmo, irmãos, o ser egoísta, nós precisamos de algumas coisas preciosas da parte de Deus. Então olha aqui,
esse versículo 4. Paulo está dizendo que nós temos as Escrituras, e as Escrituras nos trazem paciência, consolação e esperança. Olha como que Paulo trabalha as palavras, irmãos. As Escrituras nos informam, nos ensinam a respeito de paciência, consolação e esperança. Isso são coisas que brotam das Escrituras, mas brotam das Escrituras para nos levar a uma comunhão com Deus. Porque o simples fato das coisas estarem nas Escrituras, irmãos, ainda não nos resolve o problema. A experiência espiritual depende da associação das Escrituras e do Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não age, as Escrituras são inócuas em mim. O que é inócuo? Inócuo é aquilo que não produz efeito nenhum. É como tomar uma injeção de água. Se eu tomar uma injeção de antibiótico, eu me curo da pneumonia. Mas se eu tomar uma injeção de água, eu não me curo da pneumonia. Tem algumas injeções que você tem que colocar o diluente junto com o pó. Mas se aplicar só o diluente, não vai resolver nada. É inócuo. O que funciona é o pó de antibiótico. Então as Escrituras sem o Espírito é inócuo, não produz efeito, não tem poder em si. Então as Escrituras sempre têm de estar associadas ao Espírito Santo. Paulo diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber, o simples conhecer, o ser religioso, conhecedor de doutrina, só ensoberbece. Mas se junto com as Escrituras eu tenho o poder do Espírito Santo, aí eu vou viver a realidade do amor que edifica. Então não é só um saber ostentação, não é só um saber para eu me impor sobre os outros. Se eu estiver só com as Escrituras, na forma de conhecimento, o saber ensoberbece. Mas se eu tomo as Escrituras como um saber aplicado pelo poder do Espírito Santo, então eu estou no amor de Deus. Aí eu estou apto a ser um agente de edificação. Aí as coisas vão produzir resultado. Então, as Escrituras, elas são um meio, um canal, um instrumento para que a paciência, a consolação e a esperança sejam trabalhadas em nós. Agora olha o versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Em outras palavras, quem é que nos dá esse sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus? Quem é que dá? É o Deus? É Deus mesmo? É o Deus da paciência e da consolação que me concede? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Quem é que me concede essa capacidade de não ser egoísta, mas de me ocupar com o próximo antes que a mim mesmo? É Deus. Que Deus? E da consolação. Tem várias outras coisas em que Paulo vai desenvolvendo aqui, até o versículo 13, as questões de Cristo e desse sentimento que temos que ter de uns para com os outros. Mas o que eu quero enfatizar é de como Deus é o nosso poder
por meio das Escrituras. Então o versículo 5 diz: ora, o Deus da paciência e da consolação. Para um pouquinho aí. Agora pula para o 13. E o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que incrível, irmãos. No versículo 5 nós temos o Deus da paciência e da consolação. E no versículo 13 nós temos o Deus da esperança. Agora voltamos para o versículo 4. O que as Escrituras nos traz? As Escrituras, como instrumento divino, nos informa, nos ensina. Não é uma paciência apenas como uma virtude que eu devo desenvolver. Não, eu não desenvolvo essas virtudes em mim mesmo, irmão. Eu nasci ruim, vou morrer ruim. Essa paciência, essa esperança, essa consolação vem de Deus mesmo, por meio do Espírito Santo. Tudo que o Senhor Jesus fez, irmãos, foi para abrir em nós o caminho para o Espírito Santo. Se Ele não morresse na cruz, o meu pecado seria uma barreira intransponível a ser superado. Intransponível, não seria superado nunca. O que Cristo fez foi remover a barreira da minha iniquidade. Isaías diz: eu não sou surdo, e nem meu braço está encolhido para vos salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Então essa separação, ela tem que ser vencida. E como é que ela é vencida? Por meio do amor do Pai, que nos dá o quê? O Filho. Tem uma figurinha, de vez em quando eu volto a ver, mas que eu via muito nos dias da minha conversão. Eu acho que isso está naqueles livretinhos do Bill Bright. É um abismo, eu de cá, eu de lá e um abismo. Aí depois de uma outra gravurinha, tem a cruz como uma ponte sobre o abismo, né? Então, irmãos, a obra de Cristo na cruz é essa ponte que resolve o problema do abismo, da separação que há entre eu e o Pai. Então, o que Deus, o Pai, nos dá em seu amor? O que Ele nos dá, irmão? Só o Filho. E o Espírito Santo. Presta atenção. Deus amou o mundo de tal maneira, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Quem é que dá vida? Seja ousado aí. Não fala Jesus, irmão. Jesus abriu o caminho para a vida. Quem é o Espírito da vida? Por exemplo, temos que entender como que o Pai trabalha por meio do Filho, e o Filho trabalha para abrir caminho ao Espírito Santo. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele diz: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que joga para a vida eterna. Aleluia. Jesus é a água, irmãos. Não, Ele abriu o caminho para a vida. Quem beber da água que eu lhe der. Que água que Jesus nos dá, irmãos? É o Espírito Santo. Quando Ele estava lá nos dias da sua carne, naqueles 3 anos e meio de ministério, andando com os seus discípulos,
A sua presença, é claro, era água para aqueles discípulos. Mas ele disse: volto para o Pai. Ele foi para o Pai. E vos deixarei o Espírito Consolador. Aí quando chegamos no capítulo 7 de João, no último dia, o grande dia da... vamos voltar a essa história. Ele fala uma coisa ali, João narra umas palavras de Jesus que são muito parecidas com aquelas que ele falou para a mulher samaritana. No último dia, o grande dia da festa, 7:37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, o que não era próprio dele não, ele não gritava, mas nesse dia ele gritou. Esse exclamar não é só, ô gente, uma atençãozinha aí, por favor, ô gente, precisa contar um tumulto no salão, você quer dizer alguma coisa? Ô gente, só um minutinho, vamos, quero falar algo aqui. Não foi assim, irmão. É que esse exclamou significa gritou, fez um escândalo. Ei! No meio da festa, para tudo. Não era o estilo de Jesus, irmãos. Ele não gritaria nas praças. Foi o que foi dito. Mas naquele dia, o Senhor se exaltou, porque a mensagem era importante. Se alguém tem sede, eu não vou falar do jeito que ele falou, porque senão minha garganta não vai cantar. Se alguém tem sede, ele disse isso aos berros. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João, movido pelo Espírito Santo, interpreta para nós esse versículo no 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, porque até esse momento Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, depois que Jesus morre, ressuscita e é glorificado, ele aparece ao cair da tarde, no meio dos discípulos que estavam a portas trancadas, e sopra neles o Espírito Santo. E depois de 50 dias, ele ainda volta no dia de Pentecostes e completa o derramar do Espírito Santo. Então nós temos que entender como que Deus, em sua trindade, como Pai em seu amor, nos salva. Ele nos salva nos dando Jesus, que remove toda a injustiça que há em nós, no seu sangue. E isso abre caminho para que nós, purificados, andemos no Espírito, andemos por meio do Espírito. Então vamos voltar aqui, 15:4 e 15:5. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência, consolação e esperança. O 5, o Deus da paciência e o Deus da consolação. No versículo 13, o Deus da esperança. Irmãos, a rigor, estritamente falando, com respeito ao mover da Trindade, o que faz o Pai, o que faz o Filho, o que faz o Espírito, quem é o Deus da esperança? Quem é o Deus da paciência? Quem é o Deus da consolação? É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina a respeito de Jesus. É o Espírito Santo que derrama em nós o amor de Deus. Não é? Então, vamos ver rapidamente isso. Abram nós vamos voltar para cá. Abram em Romanos, desculpa, em Atos, em João 16.
Irmãos, as lutas não vão embora não, viu? Elas vão piorar. Mas como é que nós podemos embraçar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno? Conhecendo o Espírito Santo. É fé no poder do Espírito Santo. Amém. Ele está em nós, Ele está sobre nós. Bom, capítulo 16. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus está indo para a cruz aqui, viu, irmãos? Aqui o cenário é o da última ceia. Dali ele vai para o Getsemane e vai ser preso. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o 14, irmãos. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, como é que eu entro na realidade de Cristo? Que é o tema do próximo acampamento, né? Como que eu entro na realidade de Cristo? É mergulhando no Espírito Santo. Amém. Irmãos, o Espírito Santo tem seus critérios divinos, como pessoa divina que é. E nós temos que aprender a atender o Espírito Santo, nos submeter ao Espírito Santo, a sermos humildes na presença do Espírito Santo, porque Ele é santo, e Ele não se mistura com o que é pecado, com o que é imundo. Versículo 14: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ele há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Esse anunciar não significa apenas falar, ensinar, mas fala também de transmitir. Há uma grande verdade no Evangelho: nós somos participantes em Cristo de tudo que Cristo realizou e obteve. Morremos juntamente com Cristo, ressuscitamos juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. Morrer, ressuscitar e estar entronizado com Cristo. Como é que a gente vive isso, irmãos? Vamos esperar Jesus voltar para viver isso? Podemos esperar. Aí nós vamos vivendo sem essa realidade, apanhando de todo tipo de sorte de sofrimento, sem esperança. Que as circunstâncias sejam ruins, nós não podemos mudar nada. Ou melhor, muitas vezes podemos mudar, e às vezes não vamos mudar. Mas interiormente, irmãos, nós temos que aprender com Paulo: em tudo eu sou atribulado, mas eu não vivo angustiado. Em tudo eu sou entristecido, mas eu estou sempre alegre. Irmãos, isso é resultado de um viver que participa das vitórias de Cristo por meio do Espírito Santo. E segundo aos Coríntios, onde está essas coisas que eu falei de Paulo, é onde ele esclarece a respeito do ministério do Espírito Santo. Ele fala: tenho, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro que ele está se referindo ali? É o ministério do Espírito Santo. Ele vivia no Espírito e ele ensinava como viver no Espírito. Que a meta final não é a cruz, irmãos. A cruz é um meio de resgate. A meta
final é nos encher do Espírito Santo. Não estou diminuindo a cruz, não, irmão. E se não fosse ela, não haveria caminho para o Espírito de Deus habitar em nós. Não haveria caminho para sermos vivificados. Não haveria caminho para bebermos de fato da água que Jesus queria nos dar, que é o Espírito Santo. Versículo 15 do capítulo 16 de João diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Olha que tremendo, irmãos. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo que o Pai tem está em Cristo, e tudo que Cristo tem está em nós. Na realidade precisamos aprender a andar no Espírito. Amém. Conhecer o Espírito. Agora vamos em Romanos 5. Irmãos, é o Espírito Santo que nos transmite Cristo. E em Cristo temos todas as riquezas do Pai. Capítulo 5. Eu não vou discorrer todos esses versículos, só vou ler para os irmãos. Primeiro ele vai falar para nós ficarmos alegres com a justificação que recebemos em Cristo Jesus. E depois ele fala, fiquem alegres também, não só nisso, na justificação, fiquem alegres nas tribulações. Então eu vou ler para os irmãos. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que estamos nele justificados, mediante a fé. Por intermédio de quem? Jesus Cristo, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é esse gloriamo-nos? O que é gloriar-se? É contar vantagem, irmão. Tem certas vantagens que nós não podemos contar, porque é do ego, é da carne, é do homem natural. Mas aquelas que temos em Cristo, conta vantagem sim. Se gloria. Sou filho de Deus. Se gabe disso, irmão. Se glorie nisso. Eu estou salvo na graça em Cristo. Se gloria disso, conta vantagem. Testemunhe isso. Fale isso para as pessoas e para o diabo. Se glorie. Diabo, você queria me pegar, mas não pega, porque eu estou em Cristo. Você está debaixo dos meus pés. Eu zombo de você, Satanás. Sabe quem se gloriava aqui, mano? Para mim é um exemplo maravilhoso. Foi aqueles irmãos da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, o melhor dos nomes judeu deles. Nabucodonosor fez aquela imagem e botou todo mundo para adorar. E a pouco veio os bajuladores do rei, né? Ó, tem uma turma aí que diz que não ajoelha. E o Nabucodonosor, que era um cara nervoso, eu botei, fiquei irado. Como não? Traz aqui! Aí vai os três meninos lá, não sei que idade eles tinham nessa altura, mas chegaram menino assim, menino, Felipe, João,
E a vergonha que Deus trouxe a Judá, já me arrependi de tudo aquilo. Eu estou em Jeová, só a Ele eu me dobro. Não vem querer humilhar a gente aqui não. Nossos pais erraram, sim, estamos aqui cativos, mas nós não somos como eles não, viu? Toda essa mensagem estava embutida ali. Aí o rei fica maluco, manda acender a fornalha 7 vezes mais, pega os coitados para jogar eles lá dentro. Os coitados, por se aproximarem demais, são consumidos, e joga os meninos lá dentro. E eu não sei que tipo de fornalha que é, se olhava de cima, se olhava do lado, tinha uma porta, não sei, mas o fato é que se visualizava que se passava lá dentro. E na hora que eles olham, os meninos estão passeando com um quarto homem. E esse quarto homem é estranho, parece um Deus. Irmãos, isso que é gloriar-se, é gabar-se ao máximo da confiança que você tem na sua fé. Como Daniel também na cova dos leões, 3 dias, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava rumo a Jerusalém, com as janelas abertas, para fazer uma oração de intercessão. Ele estava baseado no pacto de Salomão com Deus. E Deus disse que aceitava esse pacto de Salomão. E se o povo fosse levado cativo e orasse voltado para este lugar, que era o templo, eu vou resgatar vocês. E o Daniel está firme nessa confiança. E ele está lá orando. E a essa altura, não é mais o governo da Babilônia, agora é o governo Medo-Persa, que dominou a Babilônia. E Daniel foi preservado como sábio. Então, os Medo-Persas, chegaram lá, tomaram conta de tudo, destruíram muita coisa, mas pouparam muitas coisas, e pouparam Daniel. E o Daniel, que tinha sido grande na Babilônia, se tornou agora grande no reino Medo-Persa. E ele é colocado como um dos líderes do império. Olha que coisa, irmãos, olha onde Deus coloca os seus. E ele foi levado para lá como escravo. Lembra de José também? Onde que ele foi parar? Isso é gloriar-se, irmãos. Gloriar-se. E armaram uma armadilha para pegar o Daniel. Eles fizeram o rei, que ingenuamente assinou um decreto lá de bajuladores, que proibia que alguém pedisse qualquer coisa para os seus deuses por um determinado tempo, dizendo que o rei seria Deus. Mas eles fizeram isso por quê? Porque sabiam que Daniel não ia obedecer o decreto. E aí nós vamos pegá-lo na adoração do seu Deus. E o rei gostava muito de Daniel, mas foi um bobão. Assinou, na hora que ele viu, a turma chegou, foi pego lá adorando. Esse homem aqui não para de invocar o Deus dele. E está proibido, não sei por quanto tempo, de invocar qualquer Deus, só o Senhor pode ser invocado. Ele te desacatou, rei. Coisas do diabo, não é, irmão? Aí Dario, ai, eu não posso revogar. Vai para a cova do leão. E o Dario ficou aflito. E passou a noite orando. Imagina aquele rei límpio, gentil. Passou a noite orando. E no dia seguinte ele correu lá na cova. Daniel, será o caso que o teu Deus te salvou? Salve ao rei! Isso é se gloriar, irmãos. Não tem leão, não tem fornalha. Imagina os mártires, irmãos.
Isso é gloriar-se, irmãos. Então, irmão, voltando aqui em Romanos 5, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus que está por vir, né? Aí o versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ai, ai, ai. A glória futura, beleza, mas as tribulações presentes, né? Ficar tão alegre quanto... Os irmãos vão ficar muito alegres na vida de Jesus. Amém. Puxa, eu nem... Um dia alguém me mandou aí um vídeo falando do arrebatamento. Eu falei, ai, vontade, coisa. Eu quero isso. Mas Paulo está falando, pô, irmão, é isso mesmo. Se glorie nisso. Mas até lá você vai se gloriando nas tribulações mesmo. Aleluia. Essa turma está desanimada, gente. Aleluia! Estou com câncer. Eu estou pregando aqui, eu estou correndo risco, mas eu... Vamos nos gloriar nas tribulações? Amém. Tribulação é para chorar? Tribulação é para se angustiar? Não para Paulo, irmãos. Não para quem está debaixo do ministério do Espírito Santo. Senhor querido. Agora, irmãos, não sou eu que estou falando, hein? É Paulo que está falando, hein? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A palavra experiência aqui não é tão boa. A palavra aqui seria aprovação. Quando nós perseveramos na prova, nós somos aprovados. A perseverança produz a aprovação. E a aprovação gera em nós uma esperança. Que esperança que é essa? É daquele tipo, é a última que morre? Não, uma esperança que morre, nem sei se pode ser chamada de esperança. Não é esse tipo de esperança do homem, não. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde. Que esperança que não confunde, irmãos? É aquela que é produzida em mim por meio da aprovação na prova, em que eu me porto com perseverança, me gloriando no Senhor. Aleluia. E agora vem a cerejinha do bolo. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Vai ler, termina. Então, como é que eu posso me gloriar na tribulação, irmãos? É pelo derramar o amor de Deus pelo Espírito Santo. Você não passa por nada sozinho, mas tem necessidade de perseverança. A perseverança nos leva à aprovação. E quando eu sou aprovado, eu subo alguns degraus na minha experiência de fé. E a esperança que eu tenho nas coisas espirituais e nas promessas do Senhor se concretizam de uma maneira maravilhosa. E nós vamos nos tornando ousados, intrépidos, como aqueles meninos na Babilônia, como Daniel, como José, como Moisés, que não ficou amedrontado com a cólera de Faraó, mas permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Essa é a esperança daquele que vê o que se vê, daquele que vê o invisível. Isso é fé, irmãos. E ela vem através de perseverança. Aleluia. Então, irmãos, enquanto estivermos na tribulação, a gente fica angustiado mesmo, né? Fica, dói, entristece, mete medo, mas senta calmamente, ou deita,
Fala, Espírito Santo, me envolva agora. Aleluia. Essa experiência é mística. O Espírito Santo está dentro de nós como selo. Aleluia. E exteriormente Ele nos é o Consolador. Ele vem sobre nós e nos envolve. Não precisa ficar orando muita coisa, não. Por vezes eu me sinto tão cansado, tão atribulado, tão tomado por sentimentos ruins, que o Senhor me ensinou a fazer isso. Já tem um tempo, eu dei. Mas é duro de eu lembrar de deitar, sabe? O Espírito Santo fala, tá bom, filho, claro. Agora deita. Às vezes não dá para deitar, então eu só sento. Quantas reuniões, irmão, eu fico ali, sentar quietinho. Parece até que eu estou bem, não estou bem. Mas estou me enchendo do Espírito Santo. Aí depois eu venho aqui, compartilho alguma coisa, parece que está tudo bem, não está tudo bem. Mas depois fica tudo bem. O Espírito sempre me enche. O Espírito sempre me cura. O Espírito sempre me liberta. O Espírito sempre me renova. Sempre. Sempre assim. Quantas vezes, irmão? 100% das vezes. Aleluia. Ou então a palavra não é verdade. Ou a palavra é verdade. É verdade. O Espírito Santo nos envolve. Amém. E nos restaura. Aleluia. Hã? Demora quanto tempo para isso? 1 mês, 2 meses? 3 meses? O Senhor dizia ao povo de Israel: se vocês forem fiéis a mim, eu darei o melhor dessa terra. O Senhor está falando mesmo para nós: se vocês forem fiéis a mim, eu vou te dar o melhor do céu. Eu vou te dar o melhor de mim mesmo, o mais excelente da minha divindade. Então vamos voltar lá para Romanos 15 para concluir. Capítulo 15, versículo 4. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, quando nós vamos para as Escrituras, o Deus da paciência, o Deus da consolação, o Deus da esperança vem conosco. E nisso nós somos renovados. Não é uma questão só do que a Bíblia diz de animador. Não. A Bíblia é o livro das verdades. E quando nós vamos a ela com o coração puro, o Espírito Santo imediatamente vem. E você lê a Bíblia na espera do Espírito Santo. Falei que era para terminar? Eu enganei. Ó, vamos abrir em 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor de Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Relaciona a palavra consolação com o Consolador. O Espírito Santo, lá em João 14, ele é chamado de o... O que o Consolador faz? Então quem é o Deus de toda consolação? O Espírito Santo. É o Paracleto, na sua paraclese. O que o Paracleto faz? Ele faz paracleses. O Paracleto, o Consolador, ele consola, né?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de misericórdias, revelada no Filho. E Ele é Deus de toda consolação, revelado no Espírito Santo. Vamos continuar. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vamos ler de novo. Onde está conforta é consola, tá? É Ele que nos consola, o Paracleto, em sua paraclesis, em sua consolação, em seu consolar. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Ele nos consola, nos enche, nos restaura, nos faz vencer, e Ele ainda quer produzir um resultado, além de nos fazer bem. Ele quer nos usar na consolação em que fomos consolados, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Como é que nós consolamos os que estão em angústia? Como que nós consolamos? Ô, irmão, vamos assistir o Corinthians e Palmeiras aí para espairecer. É com conversinha, irmãos? Se você quer ajudar de fato alguém, você vai ajudar de fato alguém com o quê? Oração. Oração, é verdade. Mas essa oração precisa ainda ter uma fé nela. Que fé? A fé que você ganhou quando você mesmo foi consolado por Deus. Porque dois irmãos desesperados. Agora eu vou contar uma historinha rápida. É engraçada, mas é triste. Essa história, logo que eu mudei para Rio Claro, eu conheci um irmão que me vendeu a casa, que a Luzia teve um consultório, né? A gente morou ali e tal. E aquele irmão era um irmão assembleiano, um irmãozinho, legal mesmo. Ele tinha história para contar. Ele tinha muita história. Ele contou uma história assim. E dois irmãos foram orar. Um muito atribulado e o outro querendo dar maior força para o irmão. Então tinha um angustiado e tinha o que queria consolar. E eles foram orar. E a situação era aflitiva. E os dois começaram a orar, aquele choro, né, aquela coisa. Ah, Senhor, tem misericórdia, né? Assembleiano, pentecostal, chorando e tal. Meio escandaloso, né? Estão chorando ali. Ah. Aí o Consolador, não o Espírito Santo, meu irmão, querendo ajudar o outro, disse algo mais ou menos assim: não esquenta a murinha não, meu servo, que eu vou te tirar dessa boca quente. Aí o que estava angustiado falou: ô irmão, mas isso foi do Espírito Santo? Ele falou: não, irmão, não foi, eu falei de mim mesmo, eu precisava dizer alguma coisa para te ajudar, mas não foi do Espírito Santo. Irmão, quem não foi consolado não está bom para consolar os outros. Em tudo que você venceu, você vai ajudar os outros a vencerem. Senão vai ficar com conversinha mole, com oraçãozinha meia boca. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então esse irmão que teve essa experiência vai ajudar o outro, vai dizer assim, simplesmente vai dizer assim: calma, irmão, Deus está nos contemplando agora. Se eu passei pela experiência de ser contemplado por Deus, essa esperança vai tomar conta do coração do irmão. Agora, se eu sou só um filósofo da fé, ô irmão, fica tranquilo, fica tudo bem, Deus está conosco, você não vai resolver nada.
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos consolados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Olha, irmãos, uma consolação, com que Paulo consolava os irmãos, era uma consolação eficaz. Por quê? Porque ele já tinha adquirido a experiência da provação, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Se há sofrimento, irmãos, há uma consolação em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então houve uma situação em que Paulo sentiu que ele morreria ali. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Nos livrou, nos livrará e continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de Deus. Amém. Amém? Amém. Então é isso. As Escrituras nos traz paciência ou perseverança, consolação e esperança. Mas isso não é só uma mensagem das Escrituras. Há um Deus, por meio do seu Espírito, que está muito ativo, Ele mesmo, para nos trazer essas coisas. Uma experiência íntima e profunda. Amém? Vamos partir? Vamos lá.